sou o Enésio, mas eu conheço vocês. Eu sou natural de Canindé de São Francisco, no estado de Sergipe, lá do Sertãozão. Sou de família pobre, mas ó, é família pobre, tá? É pobre mesmo. E para dificultar mais ainda a minha situação, eu fui criado sem pai. Não fui pai. Aos 7 anos de idade, eu vendo a minha mãe sair de manhãzinha para ir trabalhar na roça, voltar à noite. Eu me senti na responsabilidade de ajudar minha mãe. Então, assim, aos 7 anos de idade, eu comecei a trabalhar na plantação de arroz. Então, assim, eu plantava arroz, eu cortava arroz, eu juntava arroz. Isso eu trabalhei durante aproximadamente 2 anos. Aos 9 anos de idade, eu falei, eu preciso ganhar mais dinheiro, porque plantando arroz não dá. Então eu fui cortar cana. Só que nessa época eu não tinha tamanho, não tinha porte físico, eu só tinha barriga e cabeça. Então eu não aguentei o trampo. Trabalhei um mês e falei assim, olha, essa vida eu não quero, cortar cana não é aqui. Então eu resolvi, junto com minha mãe, de pegar caranguejo, pescar caranguejo. Então deixava a maré baixar, entrava no mangue, na lama do mangue, ia pescar caranguejo. Só que no começo foi difícil, hein? Com aquelas bocas lá, vivia me mordendo, eu falava assim, não dá certo. Mas depois eu fui pegando um macete e tal, e fiquei pegando caranguejo durante muito tempo. Aos 11 anos de idade, a minha mãe falou assim, olha, você precisa ir para a escola. Eu falei, mas se eu for para a escola, porque eu não tenho que pegar caranguejo. Ela falou assim, não, mas você tem que ir para a escola, porque assim, filho de pobre se não estuda, fica ruim. Eu falei, então tá bom, então eu vou para a escola. Resumindo, aos 11 anos eu entrei na escola, fui para a primeira série. Um pouquinho atrasado, né? Aí eu estudava de manhã, à tarde eu ia vender picolé. Eu falei, eu tenho que trabalhar, né? Porque filho de pobre, vagabundo, ruim, né? Aí eu estudava de manhã e vendia picolé. Aos 16 anos eu mudei. Fui morar no sítio, numa fazenda. E essa fazenda ficava muito longe da cidade, ficava 22 quilômetros da cidade, e não tinha transporte para ir da cidade para a escola, não tinha transporte escolar. Então eu fiquei 3 anos sem estudar, só trabalhando na roça. Em 89, surgiu um transporte escolar. Então eu tinha que acordar 5 da manhã, ir trabalhar, retornar para ir para a escola. Eu saía de casa às 5h30 da manhã aproximadamente. Às vezes eu pegava carona em um trator que tinha lá. Quando não tinha trator, eu ia de 11. Entendeu? Isso uma distância de aproximadamente 10, 12 quilômetros. 3 horas da tarde eu saía do trabalho correndo, porque senão não dava tempo de pegar o caminhão, pó de arara, sem banco, sem cobertura, sem nada, só o caminhão. E saía correndo até em casa, tomava meu banho, trocava de roupa, às vezes eu pegava o caderno e saía correndo, vestindo a camisa, porque o meu estava buzinando lá, vambora, eu tinha que ir embora. E consegui concluir em 92, consegui concluir o ensino fundamental. Na minha época, lá no Cidinha não existia para nós. Por exemplo, ajuda do governo federal, como Bolsa Família, Bolsa Escola e etc. Ajuda do governo estadual e muito menos do municipal. Então o que acontece? Ou trabalhávamos ou passávamos necessidade. Entendeu? Como éramos 5 irmãos, eu mais velho, então assim, eu me senti na obrigação de ajudar minha mãe. Então assim, eu passei por tudo isso. Não dá para resumir a minha história de vida em 3, 4 minutos. Porque se fosse para resumir, teria que ser aproximadamente 12 horas. Entendeu? Porque assim, de tudo que vocês imaginarem, eu fiz na minha vida. Menos fazer coisa errada. Porque assim, eu tive uma mãe que foi um exemplo de vida para mim. Então assim, ó, cortei cana, pesquei caranguejo, vendi picolé, fiz farinha. O que você imaginar no sentido da agricultura, eu fiz. Entendeu? E hoje estou aqui com vocês, sou aluno da Uninove, faço direito junto com vocês, isso para mim é um orgulho.
talvez se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, hoje eu não seria a pessoa